Olá, boa noite. Começando a minha live do domingo às 18 horas. Vamos começando a minha live. Obrigada à presença de todos, as pessoas que estão chegando. Bem-vindos, né? Hoje a nossa ideia é de falar sobre a chamada síndrome do pânico, certo? E eu vou tentar falar de uma forma bastante objetiva, tá? E que vocês possam realmente aproveitar, certo? Quero assinar aqui para as pessoas que estão chegando e dizer a vocês que é sempre um prazer enorme estar nessa transmissão com vocês. É um momento de muita satisfação para mim, que eu possa trazer algo do meu conhecimento, da minha experiência, dessa bagagem de tantos anos ouvindo o ser humano, e que eu possa trazer temas contemporâneos, né? Como eu tenho escolhido, temas que estão sendo bastante demandados e falados e discutidos em função exatamente das questões da pandemia, do isolamento social, dessa sensação de solidão, que estamos todos em casa, confinados dentro da nossa subjetividade. Então, hoje, me propus esse desafio, né, de trazer para vocês da forma mais clara possível, né, que eu possa melhor destrinchar para vocês, sem perder o rigor, né, do pensamento psicanalítico e do pensamento científico, trazer para vocês a ideia do que é a chamada, a decantada em prosa e verso, da síndrome do pânico. Bom, essa terminologia é norte-americana, tá? É da psiquiatria. Não existe em psicanálise a denominação síndrome do pânico. Obrigada, Alessandra, Iracema Bacelar, André Figueiredo, Marta Bragança, meus colegas de Aracaju, meus amigos queridos do coração. Obrigado que vocês estão aqui dando força para que eu realmente possa dar o meu melhor, tá? Acho que estou ficando mais treinada nessas questões de live, tenho acertado a maioria das vezes. Bem, a terminologia síndrome do pânico não é uma terminologia da psicanálise, é uma terminologia que é da psiquiatria, né, da fenomenologia, e esse significante pânico não é um significante da psicanálise, né? A gente tem uma outra forma de chamar a tal da síndrome do pânico. Oi, Cláudia, Viana, tudo bem? Martinha, é sempre uma delícia lhe escutar e aprender com você. E é uma delícia ter você aqui com a gente, né? Eu fico muito feliz de estar realmente atravessando fronteiras. Olha aí, essa pandemia trouxe essa coisa ótima, né? Realmente alguém está dizendo que eu pareço com Dona Conceição. Eu pareço com minha mãe, estou ficando mais velha, estou ficando mais parecida com ela mesma. Então, a psicanálise não usa a palavra pânico, ok? Essa é uma palavra da psiquiatria, essa é uma palavra da fenomenologia, é uma palavra usada muito nos Estados Unidos, mas se popularizou assim, tá? E aí eu acho que chamou mais atenção eu falar sobre síndrome do pânico do que se eu falasse de neurose de angústia ou alguma outra terminologia psicanalítica. O importante é que não importa o nome dos bois, né? Importa é o que é a questão. Primeira coisa, antes de mais nada, eu tenho que fazer uma digressão, né, teórica para poder vocês entenderem que existe todo um estudo e um aprofundamento para mostrar para a gente por que é que o pânico aparece. Por que aparece o pânico? Por que o pânico se desenvolve? Por que é que isso acontece? Que síndrome é essa tão comum na contemporaneidade? Bom, primeiro ponto... Oi, Laura Catarina, tudo bem? Bem-vinda. Primeiro ponto é dizer para vocês que o nosso Freud, ele nos deixou um legado excepcional porque ele trouxe um estudo da metapsicologia, um estudo metapsicológico. Simone Carvalho, prazer lhe ver. Que estudo é esse? Primeiro, o que é a palavra metapsicologia? Meta significa, é um prefixo que significa além de. Então, é além da psicologia. E olha que neste momento que Freud estava escrevendo isso, ao mesmo tempo, em Leipzig, na Alemanha, na mesma época, estava sendo estruturado o primeiro laboratório de psicologia experimental. Então, a psicologia estava nascendo junto com a psicanálise em Viena. Então, quando Freud
ele designa o nome metapsicologia, é como se ele estivesse mostrando para nós que existe alguma coisa além do comportamento, além da psicologia, que vai além. E essa coisa que vai além da psicologia é exatamente o chamado aparelho psíquico ou aparato psíquico. E ele tenta, né, de uma forma magistral, construir um aparelho, né? E olha o significante, aparelho, porque ele era médico fisiologista, então assim como tem o aparelho respiratório, aparelho fonador, aparelho urinário, aparelho reprodutor, também ele imaginou um aparelho psíquico. Então ele seguiu os ditames da própria medicina, tá? Então ele concebeu, né, um aparelho que funcionaria com leis próprias e que originaria a maior parte dos comportamentos humanos a partir do funcionamento deste aparelho. Vamos observar que quando ele, como médico, como fisiólogo, quando ele cria essa nomenclatura, durante muito tempo, o Sigmund Freud, ele procurava no cérebro, né, porque ele conhecia o funcionamento das circunvoluções cerebrais, o lobo direito, o lobo esquerdo, parietal, etc e tal, occipital. Então ele, durante muito tempo, ele tentou localizar exatamente um espaço onde estivesse no cérebro o aparelho psíquico. Existe um famoso texto do Freud, que é o Projeto de uma Psicologia para Neurologistas, que é uma tentativa que ele faz, incrível, de juntar o que é da ordem psíquica para a ordem neurológica. Pois bem, o nosso Freud, né, ele constrói esse aparelho psíquico que tem um funcionamento próprio e que tem, Sérgio, tudo jóia? Como vai? E que tem leis internas que fazem com que funcione de uma forma ou de outra. Então eu vou precisar falar, para chegar até a síndrome do pânico, vocês têm um pouco de paciência, mas eu vou falar um pouco da metapsicologia, da forma como eu entendo, do que eu li da metapsicologia, do que eu estudo. Não vou dizer a vocês que tenho uma expertise completa, porque a psicanálise nos coloca na condição de sempre estudantes e aprendizes. Então a gente nunca domina um ponto completamente, até porque os textos freudianos, toda vez que a gente lê o texto faz a leitura da gente e a gente é interrogado pela palavra do texto. Então é uma interação de saber sabido e saber não sabido presente em qualquer pessoa que se debruça, né, de forma verdadeira e profunda na palavra da psicanálise, nos textos da psicanálise, né, nos textos freudianos. Pois bem, então, quando ele fala do aparelho psíquico, ele cria um ponto de vista extremamente interessante, que é econômico. Ele diz que o aparelho psíquico ele funcionaria sob 3 perspectivas: a econômica, né, trocas de energia, a dinâmica, que seriam exatamente trocas entre as instâncias psíquicas, e a topológica ou topográfica, o locus, o lugar, o topos, onde fica o aparelho. Então, esse aparelho funcionaria dessas 3 formas, desses 3 pontos de vista. E a busca do aparelho, Freud, ele estava na época da Revolução Industrial, final do século XIX, início do século XX. Obviamente, ele é atravessado pela tecnologia da época. Se fosse hoje, ele estaria atravessado pelas novas tecnologias. Ele estaria atravessado pela internet, mas na época eram as máquinas a vapor, né? As carroças, as carruagens estavam sendo trocadas pelos carros a vapor, pelas locomotivas. Então, era a física clássica que estava regendo as ideias mecânicas e hidráulicas da época de Freud. Obviamente que ele vai construir este aparelho seguindo os ditames da época. Ele vai realmente... Oi, Socorro, um beijo para você. Então, ele vai seguir o quê? A hidráulica da época, a física da época e a ideia mecanicista da época. Então, Freud está sendo atravessado, influenciado, interrogado pelo saber da época também, porque ele estava contextualizado nesta época, não é hoje.
Só que essas ideias daquela época valem para hoje e a gente pode readaptá-las à situação contemporânea, porque a obra de Freud, ela não envelhece, ela se repagina a cada século. Isso é que é rico do saber da psicanálise, que é um saber que não tem tempo, porque ele não está restrito a uma época, ele pode ser trazido para hoje, vai ser trazido para outros séculos a posteriori. Obviamente, é um saber que vai evoluindo com a história da humanidade. Bem, tudo isso para contar para vocês que o aparelho psíquico, ele funciona nesses 3 pontos de vista. Por que é que isso é interessante? No estudo de Freud sobre o ego e o id e artigos sobre metapsicologia, que é um volume da coleção dele, das 23 volumes das obras completas que ficam da editora Imago, né, da Standard Edition, ele vai desenvolver a ideia de forças e de cotas de afeto ou catequias. Catequias é um termo grego que significa energia. Então, ele considera que o psiquismo ele buscaria um equilíbrio de forças para que estivéssemos mais ou menos em equilíbrio. Então, seria uma busca de homeostase. Homeostase significando equilíbrio. É o princípio da constância. Então, o nosso psiquismo, e é isso que a gente está fazendo hoje, isso aqui, eu estou trabalhando com o princípio da homeostase no meu aparelho psíquico, quando eu tento, né, criar uma metodologia de ensino, de transmissão, diferente de tudo que eu já fiz até então, nessas 4 décadas de psicanálise e de professora, né, e de transmissora do saber da psicanálise. Eu estou agora tendo vários interlocutores aqui, que eu não vejo vocês, só as carinhas e as frases e os nomes, mas eu estou usando uma tecnologia que é a internet, o Instagram, para poder trazer isto, que é exatamente o saber da psicanálise. Então, isso é fenômenos de adaptação. Então, nós estamos vivendo na pandemia milhões de situações novas onde a gente está se ajustando ao que a realidade nos pede. E é assim que o nosso aparato psíquico ele funciona a maior parte do tempo, tentando os ajustes com o mundo externo. Então, é como se nós tivéssemos sempre que estar em diálogo do mundo interno, das forças que estão dentro de nós, das questões, dos impulsos, dos instintos, dos representantes psíquicos e tudo que está no nosso psiquismo e o que acontece no mundo exterior. Então, é como se os nossos olhos enxergassem o mundo de fora a partir do nosso mundo de dentro. Não tem outro jeito. A gente nunca vai enxergar a realidade como ela é. A gente vai passar pelo prisma e pelo, vamos dizer assim, pela lente da nossa psique para saber se essa realidade é de um jeito ou de outro. O que é que acontece com o panicoso, com o que tem o pânico? Ele enxerga a realidade de uma forma completamente diferente do que a realidade se apresenta na realidade. A realidade interna dele plasma uma realidade externa e ele é tomado por um pânico que é um medo avassalador. O que é o pânico? É um medo acima do normal, é um medo incontrolável, é uma sensação de perda de controle completo, é um medo imenso de morrer, é como se a pessoa está como se estivesse em cima do fio da navalha, pode acontecer algo a qualquer momento. Isso, depois eu vou falar sobre toda a sintomatologia do pânico, mas antes disso tudo, que eu não sei se a gente dá conta numa live só, eu estou sentindo que essa live vai ser a mesma coisa da live da depressão, que foi impossível esgotar numa só, aí tivemos parte 2, não tem problema, se a gente sentir que eu não consegui falar tudo pela questão do tempo, que o Instagram só me dá 55 minutos, 1 hora estourando e depois cai, a gente continua na próxima. Vocês topando, eu também topo. Bem, vamos lá. Estamos aqui no aparato psíquico freudiano, que tem instâncias, que tem funcionamentos e que tem leis internas que regem esses funcionamentos. Então, na maioria das vezes, nas nossas vidas,
nós buscamos o equilíbrio e conseguimos este equilíbrio. Eu já falei em algumas lives que esse equilíbrio pleno, esse equilíbrio perfeito, esse equilíbrio total, ele é completamente falacioso, porque o equilíbrio completo é a morte. Não há possibilidade de equilíbrio na vida, enquanto a vida há desequilíbrio. E que talvez o equilíbrio humano maior fosse a capacidade de administrar esse desequilíbrio da própria vida. Porque a vida, ela não é linear, a vida é altos e baixos. Né? Até na primeira live da depressão, eu falei até do surf, como as ondas, cavados e cristas. Se a gente pensar sístoles e diástoles, né? Se a gente pensar que a gente surfa nessas ondas. Oi, Márcia, tudo certo, Márcia? Muito bem, um beijo para você. Bem-vinda. Então, o que é mais legal da gente pensar é o seguinte, é que esse desequilíbrio, ele não depende de algo volitivo, não depende de algo da vontade, não depende de algo cognitivo, não depende de algo mental, de algo assim, eu quero ficar assim e vou ficar assim, eu quero ficar equilibrada, vou ficar... Não é assim. Na realidade, o que a gente percebe é o seguinte, é que a gente vai ver uma tendência a trocas de energia que muitas vezes desequilibram o aparato psíquico. Aí vocês vão perguntar, e como é que esse negócio acontece? Bom, eu estou falando de um suposto teórico, né, de uma hipótese, de um construto teórico freudiano que tenta, vamos dizer assim, fazer uma leitura do que é o fenômeno da angústia. Porque o pânico é angústia para nós, né? E, finalmente, o que é a angústia? O que é a angústia? Em alguns autores, a gente vê essa definição de angústia, que é um medo que não tem objeto. É um medo sem objeto. Por exemplo, se eu tenho fobia de barata, é uma zoofobia, porque eu tenho medo de um determinado animal. Se eu tenho medo de avião, eu tenho uma acrofobia, que é fobia de altura, associada a uma outra fobia, que é espaços fechados, porque além de estar a 11 mil pés, não é possível saltar do avião na hora que a gente quer. Então, existe uma claustrofobia e uma acrofobia. Por isso que a fobia aérea é uma fobia tão comum, porque ela é potente, porque ela conjuga a acrofobia, que é medo de espaços altos, altura, junto com a claustrofobia, que é medo de espaços fechados. Se eu tenho um medo de espaços abertos, campo de futebol, largas avenidas, é uma agorafobia, é medo de espaços abertos, o contrário da claustrofobia. Se há medo de animais, é uma zoofobia. Medo de eventos meteorológicos é a pluviofobia, que é o medo de chuva, medo de tempestade, medo de raio, medo de relâmpago, de trovões. Ou seja, a fobia é um medo claríssimo, que tem um objeto extremamente nomeado, específico, que faz com que eu tenha medo daquilo. Eu tenho medo de tal coisa. E aquela coisa me apavora, então eu vou me evitar. Isso é um objeto fobígeno, ou seja, um objeto que causa medo. Então, a fobia não é a angústia, porque a fobia já tem um objeto extremamente determinado. Vocês entenderam? Há vários tipos de fobia. Porém, a angústia, alguns autores dizem, é um medo que não tem objeto específico, porque não tem uma causa que vá dizer eu estou com medo. Não existe uma causa. Então, é um medo sem motivo, imotivado. É uma sensação de mal-estar extremo. Algumas pessoas descrevem como uma pata de elefante no peito. É uma sensação de sufocação. É uma falta de ar. O oxigênio não chega até o final. Vem junto com taquicardia, vem junto com extrasístoles. Né, vem junto com calafrios, com tonturas, labirintite psíquica, não a labirintite real, né, síncopes, mal-estar, cefaleia.
Então, a realidade, alguém está me perguntando, no pânico as pessoas enxergam a realidade diferente. Como assim? Porque as pessoas plasmam a realidade externa balizadas numa outra realidade, que é a interna. Então, é como se os olhos do panicoso, por exemplo, a pessoa está na rua, está tudo absolutamente normal, né? Os carros passando e ela está na calçada, andando para o trabalho. De repente, ela é tomada por uma sensação de que algo terrível vai acontecer, ou ela vai ser assaltada, ou ela vai ser atropelada, ou o carro vai se desgovernar e sair da pista e vai subir a calçada e vai matá-la, ou vai acontecer algo terrível com alguém muito próximo dela, ou seja, a iminência de uma catástrofe. Ou seja, a realidade que ela está vivendo não está balizada pela realidade. A calçada é a mesma, os transeuntes são os mesmos, os carros estão passando na mesma direção de sempre, o dia está como todos os outros, mas ela enxerga uma realidade plasmada pelo estado psíquico dela, que coloca para fora tudo que está dentro. Tudo que está dentro se externaliza como realidade real, não apenas uma hipótese. Então, na síndrome do pânico, o panicoso vivencia exatamente aquilo que é da ordem do descontrole. Então, ele tem medo, um medo avassalador, mas ele não sabe do que, ele não consegue muitas vezes nomear do que é o medo, ele está em pânico, ele quer ir embora, ele quer ir para casa, ele quer ajuda, ele larga tudo, é capaz de largar os objetos pessoais na rua e pegar o primeiro táxi e ir sem destino, ou seja, ele tem um descontrole completo, como se ele perdesse todas as suas faculdades psíquicas de controle da realidade, de que se ele está caminhando daqui 2 quilômetros até o trabalho, ele irá até o trabalho pela calçada, os carros não vão sair da pista e subir a calçada para atropelá-lo, não vai acontecer um assalto, ele vai tranquilamente e muitas vezes ele não consegue nomear do que ele tem medo, do que ele tem pânico. Então, a síndrome do pânico é uma doença completamente psíquica, completamente psicogênica, de origem psíquica, cuja terapêutica inclui, né, uma terapêutica medicamentosa, muitas vezes é necessário o uso de ansiolíticos e antidepressivos com sustentação médica, e uma terapêutica psíquica em psicanálise, outra linha teórica que a pessoa escolha, da escolha da pessoa, que ela queira fazer em outra linha terapêutica, psicoterapêutica, que pode dar suporte àquela sensação de não sei o que está acontecendo comigo. O que o panicoso coloca é, parece que eu virei uma outra pessoa. Eu não sei o que está acontecendo, que agonia é essa, que angústia é essa, que mal-estar é esse, que medo é esse, que sensação de não saber o que estou fazendo, de perder, né, o domínio da minha própria vida, das minhas próprias coisas. Então, é uma doença psíquica muito difícil, muito dolorosa, muito desagradável e muito comum está acontecendo neste momento atual, por isso que eu realmente, vocês sentem que travou, alguém falou que travou, para mim está fluindo normalmente, vocês podem me dar um feedback. Helena disse que travou, alguém está falando que travou para todo mundo, ou foi só uma pessoa que sentiu que travou? Me dê esse feedback, vocês estão escutando eu normalmente, porque para mim está fluindo, que está uma beleza. Bom, estão falando, Helena, deve ser sua internet, Helena Esbarandesco, está indo super bem para todo mundo. Então é a sua questão aí do seu Wi-Fi. Eu pergunto sempre porque às vezes trava, pode travar a minha, e aí vocês não vão ouvir a minha narrativa, né? Bom, tá tudo ok, beleza, ótimo. Obrigado pelo feedback que estão respondendo que está normal. Então, o que é isto? Por que é que isto acontece? Por que é que alguém é tomado por esse medo? Por que é que isso acontece para que a pessoa não consiga dar conta da própria vida? Incapacitá-la para tudo, para o trabalho, para o lazer, para a vida afetiva, para a vida profissional, para tudo. Por que é que isso acontece? Bem, se eu tivesse uma causalidade única, fácil de entender,
seria extremamente fácil para explicar para vocês. Só que as questões psíquicas, elas têm uma característica. Elas não são unicausais, elas são pluricausais. O que significa que não existe uma causa única para o fenômeno do pânico e da angústia. E outra coisa, o que mais complica e que a teoria também não vai dar conta de tudo, porque vai depender da história psíquica e da biografia de cada paciente. Então, a história da pessoa, experiências passadas, situações arcaicas de infância. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que lembrou que quando era pequeno ficou preso no banheiro da escola durante muitas horas, até que a professora se deu conta que ele não voltou no intervalo para a aula e ele já estava lá gritando há muitas horas e ninguém ouvia, que o banheiro era longe da sala. Então ele viveu uma experiência de desamparo, né, de solidão, de angústia, com 5 anos, muito pequeno, né? E finalmente a professora, quando abriu a porta, ele estava praticamente desmaiado, estava praticamente desfalecido. Então este evento traumático é um evento que não desaparece no psiquismo. As coisas que nos aconteceram em vários momentos das nossas vidas, na infância, em várias faixas etárias, elas estão guardadas como se fosse um arquivo dentro de nós, ok? E esse arquivo, ele pode ser acessado inconscientemente em qualquer momento da vida. E a gente não tem como impedir que isto aconteça. Lembrando do caso da pessoa, então mais adiante, quando ele teve uma perda de emprego na vida adulta, né, houve aquele momento da perda de emprego, que é um momento de desamparo. Será que eu vou conseguir outro emprego? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou sustentar minha família? Então, naquele momento de crise, né, que acontece na vida, a qualquer momento da vida da gente pode acontecer uma crise, é como se a gente pescasse, né, no nosso anzol psíquico um peixe de algo que está muito velho na nossa vida e que a gente nem lembra que já aconteceu, mas que no inconsciente, que é o reservatório de todos os acontecimentos da nossa vida, há essa pescagem e naquele momento aquela angústia velha, que nunca foi tratada, que foi de 5 anos de idade, essa pessoa tem 48, por exemplo, aquilo volta com uma força avassaladora. E vamos imaginar que esta pessoa, este homem, né, ele vai, né, no meio da rua, indo para o trabalho, que ele já vai assinar a sua rescisão, né, que ele vai sair do trabalho, ele é tomado pelo pânico. Estou dando um exemplo assim, muito objetivo, para vocês verem que um acontecimento de 5 anos de idade não tem tempo na psique humana. A nossa psique não trabalha com tempo cronológico, trabalha com tempo lógico, que é o tempo do inconsciente. Alô, Alzira, querida prima, beijos no Rio de Janeiro para vocês. Bem, então, o que aconteceu com esta pessoa é que ela desrecalcou, em termos psicanalíticos, inconscientemente, uma cena traumática antiga que ela não tinha nem mais lembrança e que aquele sentimento ele volta para uma situação atual. Então, é muito importante a gente saber que dentro da gente tudo faz conexão, nada está solto. Todos os nossos afetos, todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, sejam elas boas, sejam elas maravilhosas, sejam elas péssimas, sejam elas destrutivas, elas coexistem dentro de nós, porque não há como apagar os traços mnésicos ou minêmicos, os traços de memória dentro do nosso psiquismo. Então, o nosso psiquismo é um reservatório impressionante de toda a nossa vivência até os dias atuais. Então, nós somos o resultado desta bagagem de experiências, de ideias, de sentimentos, de vivências ao longo das nossas vidas, ao longo dos nossos anos. E a depender da época, nós temos ou não os recursos psíquicos para lidar
de uma forma saudável ou de uma forma, vamos dizer assim, com os recursos que temos, de uma forma possível, com determinadas situações, mas que essas situações imprimem marcas minêmicas ou traços de memória na nossa psique. Então, os acontecimentos das nossas vidas, todos eles, né, todas as pessoas, onde a angústia esteve presente, seja ficar preso dentro de um banheiro, seja vivenciar um acidente, né, de carro e ficar nas ferragens, naquela agonia para ser retirado, um sequestro relâmpago, ou uma perda de uma posição econômica, uma perda de um ente querido na mais tenra infância do pai, né, uma perda do pai, viver criado por uma outra pessoa. Todas as biografias humanas, todas as histórias humanas, elas têm no seu bojo angústia. Isso não significa uma visão mórbida da vida, não é isso. A vida é isso é a vida, não é diferente disso. O que traz a riqueza da vida e a beleza da vida é que mesmo com tudo isso que nós temos, né, de pesado na nossa história ou na nossa vida, ou na nossa relação com as pessoas, ou na nossa família de origem, nós também temos, em paralelo, recursos psíquicos que possam dar conta e que possam organizar melhor a desorganização do próprio psiquismo. Então, nós não estamos ao léu da sorte, do destino. Ao contrário, a psicanálise, ela não confia muito no destino. Ela confia numa coisa muito bacana, que é o determinismo psíquico. O que é o determinismo psíquico? O determinismo psíquico é exatamente a força de destino interna dentro de cada um. É aquela frase maravilhosa do Sartre, do grande existencialista Sartre, mas que para a psicanálise serve. Não importam o que fizeram de nós, importa o que nós fazemos com aquilo que nos fizeram de nós. Algumas coisas que nos aconteceram pela marca psíquica de outras pessoas nas nossas vidas, essas coisas, elas aconteceram, não há como passar uma borracha. Mas o que é que a gente faz com aquilo que já nos aconteceu? Essa é é o salto quântico que a psicanálise traz através da palavra, porque nós temos este veículo incrível que é a fala. É a possibilidade da gente colocar em palavras coisas que nos aconteceram em tempos imemoriais da nossa vida. Ou seja, a palavra salva, mas também a palavra adoece. Há palavras malditas, que são as maldições, e elas podem levar o sujeito para o fundo do poço, mas as palavras benditas, ou as bendições ou bênçãos, palavras que botam a gente para cima, palavras que repaginam a nossa história, que nos dão uma nova dimensão do ato de existir. Somos seres de palavras. Por isso que a terapia, a psicanálise é a Talking Cure, como dizia a Berta Pappenheim, a chamada Ana O, primeira paciente de Freud. É a cura pela conversação, é a cura pela palavra. Por quê? É nas palavras que estão os afetos, é nas palavras que estão os sentimentos, é nas palavras que a gente repagina as situações psíquicas. Então, mesmo que alguém tenha tido eventos de pânico, situações de muita tristeza na vida, tem chance, tem possibilidade. Isso é que eu me encanto com a psicanálise. É na aposta em que o psiquismo ele é dinâmico, ele se repagina, ele se reorganiza, ele está sempre se transformando, se reinventando. Então, o sujeito pode, a partir da palavra, a partir da conversa, a partir da ressignificação da sua história, num nível de vínculo, de muita confiança com o seu analista, né, tomado pelo amor de transferência, ele pode ressignificar
a sua angústia. Ele pode dar novos sentidos, construir sentidos novos para a sua própria história. Quanto a isso, gente, é o poder da subjetividade. Nós estamos vivendo nesta pandemia a conexão com este poder, porque agora, eu falei numa live engraçada que as marcas, as grifes, né, chiques, Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, tem muito sentido agora, porque você pode sair com a sacolinha plástica com o dinheiro dentro, ninguém vai olhar uma bolsa de marca. Mas onde é que está o poder? É na subjetividade. Chique é estar com sua subjetividade em alta, é poder se gostar. Chique é poder se amar do jeito que se é. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, quando o sujeito é avassalado pela angústia e que vai dar ao pânico futuro, ele está diante de uma sensação muito sofrida, que é uma desorganização completa, como eu estava falando no começo, do aparelho psíquico. O aparelho psíquico, ele passa por uma, vamos dizer assim, uma sacudidela, um freio de arrumação, ele passa por um excedente de angústia. Angústia é uma energia psíquica mal direcionada, ela não está direcionada para nada. Então ela vai desorganizar o aparato psíquico e vai fazer com que o psiquismo fique todo desparafusado. E aí, o que é que o ego faz? O ego não suporta aquilo, porque aquele excedente de energia psíquica, que é a angústia, né, desequilibra a homeostase do sistema. Então, é exatamente isso. Então, quando o ego se dá conta da angústia, ele começa a usar mecanismos para poder fazer face a essa invasão de angústia dentro do sistema psíquico. Então, o sujeito, como eu falei, enxerga a realidade externa diferente da realidade real, devido à sua realidade interna que está muito avassalada pela angústia. Então, o sujeito vai fazer o quê? Sintomas físicos. Ele vai usar inervações somáticas, ele vai ter suor frio, ele vai ter baixa de pressão ou hipertensão, taquicardia ou bradicardia, ele vai ter síncope, ele vai ter desmaio, ele vai ter muita enxaqueca, dispneia ansiosa, falta de ar, parece que não consegue respirar. Ou seja, o corpo vai falar por ele. Então, aquela angústia, por isso que o cortejo, por isso que a psiquiatria norte-americana batizou de síndrome do pânico, porque são muitos sintomas. Síndrome é um conjunto de sintomas, formando uma síndrome. Então, naquele momento, o que acontece? O sujeito fica desestruturado, fica angustiado, fica perturbado e ele, às vezes, fica sem eixo e sem poder conseguir enxergar as coisas de uma forma objetiva. Ele perde o raciocínio lógico, ele perde a capacidade de concentração. Se alguém disser vômitos também, alguém falou vômitos, com certeza, dores abdominais, diarreias e constipações, gases, a pessoa fica aerofágico com muitos gases, dor no peito, entendeu? Dor nas costas, dor na musculatura, é muita coisa. A síndrome do pânico, ela vai sudorese, né? Ela vai desde os sintomas psíquicos até esse corpo que fica completamente tomado por muitas coisas. Por esse motivo é que o paciente vai parar na emergência de um pronto atendimento hospitalar, acreditando que vai ter até um infarto. Muitas vezes ele acha que vai infartar e ele vai fazer os exames, mas não é nada. O médico diz, é DNV, distonia neurovegetativa, isso é emocional. O que fazer neste momento? Bom, às vezes o panicoso precisa realmente ir no médico. Eu sou da opinião que afaste os componentes físicos, que sem dúvida serão afastados. Vamos ao médico então, vamos fazer um check-up. Às vezes as pessoas se queixam de que estão paralisadas, às vezes paralisam o lado todo. A pessoa vai para o cardiologista achando que é um infarto, acha que é um AVC, acha que é uma isquemia, entendeu? Parece uma isquemia, parece um AVC, parece um infarto, porque parece mesmo, gente. A pessoa não está fingindo, ela está sentindo.
o mais incrível é que nada disso é fingimento, nada disso é porque a pessoa é escandalosa. E não esqueçamos isso. As dores psíquicas são reais, tão reais quanto as físicas. Até porque onde termina o físico e termina o psíquico? Qual é a fronteira? Onde a coisa é só do corpo ou a coisa é só da psique ou alma? Se o corpo e a psique estão imbrincados, indissociados, e onde termina um e começa o outro. Então, tenhamos o cuidado, não é? Síndrome miofacial, paralisia da região do rosto, dores avassaladoras, entendeu? Visão obnubilada, a pessoa deixa de enxergar, ou tem uma visão diplopia, visão dupla, escotomas na visão, vê uma parte preta na visão, como se fosse uma réstia, né? Ou pontos luminosos na visão. São os sintomas oftalmológicos são muito comuns no pânico também. A pessoa pode apresentar surdez, pode apresentar falta de ar total, dispneia, a ponto de achar que é uma asma. São muitas questões. Eu acho que eu faria uma live inteira falando de todos os sintomas do pânico e não esgotaríamos, porque sempre tem mais alguma coisa. Então, movido por esta síndrome, o sujeito sai totalmente do controle psíquico dos seus atos e do seu comportamento. A dor psíquica da ansiedade e da angústia e das fobias e do pânico é muito grande. Tenhamos realmente cuidado com isso. Vamos acolher a dor psíquica e poder realmente cuidar, que não é exagero. Alguém está dizendo, estou impressionada, sintomas que minha cunhada relata, muitas vezes a gente achava que é exagero. Não, gente, não é exagero. Quem está sentindo isso, está sentindo mesmo. Temos que ser cuidadosos, acolhedores. O que falta neste mundo, infelizmente, é que a gente leve mais a sério as questões emocionais. Infelizmente, se a pessoa está com um câncer, uma doença física, isto é visto como uma doença. Mas se a pessoa sente essas coisas todas e não dá nada no exame, é maluquice, é terrível, porque a pessoa fica completamente só, completamente desamparada, parece que ninguém escuta, ninguém dá ouvidos. Gente, vamos mudar o paradigma, vamos aproveitar e enxergar que o ser humano precisa de escuta, ele precisa de escuta. Trabalhar a respiração, mas às vezes a pessoa não consegue, ou seja, vai ao médico, vá ao pronto atendimento. A pessoa acha que está infartando, leve, leve, leve. Você acha que pode não ser, mas leve. É preciso que ela escute do médico, que fez os exames, que fez o eco, que fez o Doppler e que está tudo ok. Isso já vai melhorar, já vai tranquilizar ela. Mas não vamos dizer, isso não é nada, não vamos fazer isso, gente, porque a pessoa já está sofrendo muito. Vamos ter amor e acolhimento. É muita dor. Há uma paciente antiga aqui me dizendo, né, que eu fui um grande veículo de cura. Que bom, querida, que nosso vínculo de transferência permitiu você se curar do pânico. Não fui eu só o veículo de cura, fomos nós. É o nosso campo transferencial. É exatamente a possibilidade de confiança dos dois lados que fez com que a gente pudesse chegar a um bom consenso. E você está aí assistindo minha live dizendo que foi curada. Você se curou pela confiança no nosso trabalho. Isso é que é maravilhoso. Gente, eu estou gravando as lives todas, elas ficam no meu IGTV, no meu perfil. Eu já estou sabendo gravar, estou ficando espertíssima nas grandes tecnologias atuais e vou deixar lá gravadinha. E se por acaso a gente sentir que precisamos Pânico 2, né, Síndrome do Pânico 2, nós vamos fazer a segunda, certo? Porque a minha previsão era falar do alcoolismo e do tabagismo, de outras questões, mas eu acho que a angústia não dá para falar tudo, não. Eu vou dizer a vocês que não é fácil falar de tudo isso de uma forma clara e tranquila para vocês entenderem e poderem escutar com outros ouvidos, o que é da ordem do psíquico. O psíquico tem que ser ouvido como real, é doença também. Não é doença aquilo que não é detectado nos aparelhos, também é, porque está em outro registro. O registro é o registro da alma.
Enquanto que o médico tem 2 ouvidos, que ele usa o estetoscópio, ele usa... Alguém dizendo que eu curei a filha com relação ao medo de avião. Eu lembro, isso já tem muitos anos. As pessoas estão dando aqui, alguns antigos pacientes, que eu trabalhei em questões de pânico. Gente, são 40 anos de clínica, então eu já atendi muita gente, mas eu, graças a Deus, e agradeço ao bom Deus a minha memória, porque eu lembro de muitos casos. E não sei se lembro de todos, mas eu lembro bastante, né, de situações de pânico de avião, de vários pacientes que eu já cuidei, né, e que, felizmente, porque não é só isso, gente, é a ponta do iceberg. O medo do avião encobre outras coisas, então é muito mais questões que estão por aí. Bom, então, alguém está falando, né, sobre situações de luto e as pessoas estão colocando... Eu estou deixando no meu Instagram, a pedidos, no meu perfil, na minha bio, na minha biografia, está lá o meu telefone celular do WhatsApp. Então, para esclarecimentos, porque as pessoas estão pedindo o meu telefone. Então, pode mandar qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, qualquer ajuda. Eu estou disponível a dar um feedback e poder orientar na medida do que eu possa fazer. Na realidade, eu acho que é o sintoma, é o que nós estamos mais trabalhando hoje, é o pânico e a depressão. Então, nesse isolamento social, nessa pandemia, eu estou tendo muitos pacientes com pânico. Eu estou tendo muitos pacientes que estão com pânico do Covid, que não conseguem sair mais de casa e que às vezes ficam sem se alimentar porque não querem nem mais o delivery. Então, porque tem medo do delivery. Então, são muitas questões, gente. Essa situação externa que nos acometeu trouxe à tona muitas dores psíquicas que estavam, né, de certa forma, guardadas nas pessoas. E isso desrecalca, porque é uma situação fora do comum, em que nós não temos, né, exatamente como lidar. Os jovens têm sofrido muito, eu concordo, eu tenho pacientes jovens, estudantes, secundaristas, do ensino médio. Eu acho que as pessoas todas estão sofrendo, não há quem não esteja. É um sofrimento geral. Só que nesse sofrimento geral, muitas pessoas estão agora se interrogando sobre suas próprias vidas. Então, se por um lado tem sido uma dor muito grande, por outro lado, esse isolamento social, ele está construindo um movimento de introspecção fora de série. Por exemplo, eu nunca percebi tantas demandas reais de mudar de vida psiquicamente, como eu estou vendo agora. É como se fosse um parênteses na vida para repensar a própria vida. Como é que eu era antes? Como é que eu quero ser depois disso? Ou seja, muitas inseguranças, Ania, eu entendo, eu atendo muitos vestibulandos também, que não sabem se vai ter, e que agora até a baiana, para quem vai fazer medicina, vai aceitar o Enem, e não se sabe se vai ter Enem. Então são muitas dúvidas, muitas interrogações em relação a tudo que estava previsto, né? Até o final do ano, não se sabe. Até as aulas universitárias estão online, né? O NAPSE, meu instituto, nós estamos online até o final do ano. Estamos agora no recesso e vamos começar o segundo semestre todo online. Então, eu estou atendendo pessoas online o tempo todo, não tem jeito. É uma situação de adaptação a uma nova realidade. O que pode falar para pessoas que estão acompanhando pais que estão em pânico? Gente, o olhar mais cuidadoso para os cuidados com a saúde mental. Sem dúvida, Fabiana, concordo com você em gênero, número e grau. Nunca a saúde mental foi tão equiparada à saúde física. A gente fala dos enfermeiros, das equipes de enfermagem, dos médicos, dos que estão na linha de frente do Covid, que estão na vanguarda do Covid, que estão na trincheira da guerra, que são os que estão na artilharia, mas nós estamos na retaguarda. Né? Nós da saúde mental estamos na retaguarda. Somos nós que estamos dando sustentação emocional, inclusive para os médicos e para os enfermeiros. Os hospitais estão contratando muito mais psicólogos e psicoterapeutas e psicanalistas para sustentar a equipe médica. Nunca as questões psíquicas foram tão consideradas válidas e não é apenas bobagem,
Depressão era chamada de preguiça. Fulano é preguiçoso, é encostado. Não, ele está em depressão. Ele tem uma doença psíquica. Fulano tá medo de tudo, vive com pânico. Ele é frouxo, ele é fresco. Não, é doença psíquica. Vamos enxergar com o terceiro ouvido. Não são os dois da medicina que escutam o corpo. Vamos ouvir o sujeito. Vamos ouvir o nosso circunstante. Vamos ouvir aquele que está do nosso lado e que tem menos recursos para lidar com tudo isso. Queridos, eu digo a vocês que essas minhas lives eu considero um serviço de utilidade pública. Eu estou precisando fazer isto também. É uma necessidade imperiosa que eu tenho da minha clínica social, da minha posição como psicanalista, de trazer alguns esclarecimentos, de poder abrir esse espaço de interlocução, de falar da doença psíquica, da doença mental, de transformar esses tabus em algo corriqueiro. Temos que lidar com isso. As dificuldades estão aí para a gente ser defrontado com elas e ser desafiados. É a hora de exercitarmos a nossa criatividade. Vocês não queiram saber que se eu faço bem a vocês trazendo esse saber, eu faço bem a mim também. Porque é um momento onde eu me sinto completamente útil como psicanalista. É um momento que eu posso ajudar as pessoas de alguma outra forma. Não apenas na minha escuta individual, mas escutando, por exemplo, tem 95 pessoas durante a nossa live aqui ao vivo. Eu tenho tido 100 pessoas, é bastante gente. Eu não tenho tantos seguidores assim. Eu fico muito feliz porque eu vejo que esta fala está tendo uma resposta, está tendo um feedback. Vocês estão podendo somar comigo e me fazer estudar mais. No fim de semana eu me dedico muito ao tema, eu vou ler vários autores, eu revejo casos clínicos, ou seja, eu faço toda uma preparação emocional que me ajuda. Eu faço para vocês, mas faço para mim esta live. Esta live também é para mim. É um momento muito precioso do meu domingo. É um momento onde eu sinto que eu estou fazendo o meu papel de analista de uma forma plena. Não apenas no meu consultório, com o meu paciente, mas podendo levar essa psicanálise aplicada, essa psicanálise em extensão, essa psicanálise palatável, sem muita dificuldade teórica, sem muita dificuldade de um jargão incompreensível. Poder falar sempre para vocês de uma forma clara, de uma forma fluida, de uma forma coloquial, mas sem perder o rigor da ciência, o rigor da psicanálise, que realmente é uma ciência muito cheia de questões, é uma ciência que tem um embasamento robusto e isto não pode ser perdido. A psicanálise não foi colocada de lado pelas novas teorias psíquicas, ela é referência sempre. Ela sempre vai ser uma referência, um marco histórico na história da humanidade, na história da medicina e na história da escuta. Freud foi um grande benfeitor da humanidade. Infelizmente, ele não viveu em vida os louros da sua vitória, mas nós estamos aqui falando dele, o que mostra que ele realmente marcou, e o que a gente deixa na vida, gente, é isso, são marcas que a gente pode fazer uns nos outros. E se a gente pode ajudar pessoas, esse efeito multiplicador sempre é maravilhoso. Ana Lúcia Lupo, obrigado pela sua presença. Silvia Duarte, que bom. Maria Noblar, maravilha. Então é sempre um prazer. Eu não consigo nem dizer com que palavras eu falo deste prazer de estar fazendo essas lives. Eu gosto muito, eu fiquei um pouco viciada nas lives e acho que não vou, mesmo voltando para o presencial, eu acho que eu vou continuar fazendo, porque isso me fez muito bem, me ajudou muito nesse processo de isolamento social. E as minhas lives sempre são aos domingos, às 18 horas. Eu sei que eu concorro com grandes monstros da psicanálise no mesmo horário, mas vocês são um público fiel. Estamos fechando a minha live com 100 pessoas assistindo. É muito bacana. E depois ainda tem aqueles outros que vão assistir depois. Então eu fico feliz com isso. Dizer a vocês que estou extremamente, a Mônicas Vera digital. Essa identidade digital, eu estou também feliz com ela. Que ela seja sempre em conexão com a minha identidade real, com o que eu sou na essência. Quem me conhece sabe como eu sou assim mesmo. É desse jeito.
e eu fico feliz de estar podendo contribuir com o que eu sei, um pouco que eu sei, porque ainda estou aprendendo, porque a humildade precede a honra, já falei para vocês, temos que ser humildes no nosso saber, porque sempre podemos aprender mais. Estou aprendendo muito com as lives, porque eu estou estudando mais para poder fazer as lives. Olha, de hoje a 8 está previsto às 18 horas, mas é possível que eu esteja num local no domingo que vem com pouco Wi-Fi, então essa live próxima, se for da síndrome do pânico, vocês gostariam que a gente continuasse com o pânico? Continuemos com o pânico ou vamos para outra coisa? Eu acho que eu vou voltar para o pânico. Pânico 2, me digam se vocês querem Pânico 2, continuemos com o tema, parte 2, pronto. Então se vocês querem parte 2, a gente vai mudar o dia. Semana que vem, tá? Dia 29, segunda-feira, 18 horas. Nós não vamos ter live no domingo, porque provavelmente eu estarei num local que o Wi-Fi não será bom e eu tenho receio de a transmissão não ser legal, que eu não estarei em Salvador. Mas na segunda-feira, dia 29, não se esqueçam, depois eu mando o card, a nossa live será às 18 horas da segunda-feira, dia 29. E estaremos com Síndrome do Pânico, parte 2. Estarei falando mais sobre a terapêutica, né? E falando também, que bom que parece que eu fecho o domingo e animo a segunda. Só que na próxima semana não vou fechar o domingo, mas estarei na segunda às 18 horas, abrindo a segunda, abrindo a semana, certo? Dia 29, 18 horas, botem na agenda que eu já vou organizar com o meu card, com o meu diretor de arte, para que ele faça o meu card. E eu vou mandar um videozinho também para lembrar que vai ser Pânico parte 2. Depressão teve em 2 partes, Pânico também será em 2 partes. Muitíssimo grata pela presença de todos, pelo cuidado com a minha escuta, que vocês estão dando esse feedback carinhoso, amoroso, né, caloroso, que me anima a continuar. Tá certo? Ok? Certo? A São Paulo pode ser apenas pontual, eu não sei o que é, síndrome do pânico. Ah, síndrome do pânico pode ser apenas pontual, pensei que era São Paulo, é síndrome do pânico. Pode ser apenas pontual, Zânia. Às vezes é crônica e às vezes é pontual. Depois eu vou falar mais esses detalhes, né, da síndrome do pânico, vou trazer mais elementos e a gente vai se encontrar segunda que vem, dia 29. Maravilha, maravilha, dia 29 estarei com vocês. Já estamos encerrando, viu? Beijo em todos. Maria Antônia Pérez, habituê das lives, firme e forte. Virgínia Carme Tourinho também. O Christian Baez, Marta Bragança. Se cuidem também, se protejam, né? Cuidem da sua psique, se animem, que a vida é curta e a gente precisa viver na intensidade da pulsão de vida. Tenham uma semana de pulsão de vida e nos encontremos segunda-feira, dia 29, 18 horas. Eu vou encerrar agora, tá? Eu vou ver como é que eu faço para poder fazer a gravação e vocês ficarem com ela no meu IGTV. Eu acho que já estou acertando, não vou errar dessa vez não. Então tenham uma ótima semana, ficam com Deus, com saúde e com alegria. Tchau, tchau.